Boa noite, meus aterrorizados, aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de começar a história, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos. Agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também, antes de começar o nosso vídeo, eu gostaria de agradecer os canais que nos ajudam na divulgação do nosso trabalho. O canal Garota Sobrenatural, o canal Relatos Macabros e o canal Assombrado. Também agradecer os grupos do Facebook que passam os nossos vídeos, ajuda também na divulgação. O grupo Comunidade dos Lobisomens, o grupo Solidão Gótica /Fred e o grupo do Leviatã Pesquisador Paranormal. E beijo para os inscritos: Jerônimo Matei, beijo; Mirarte Silva, beijo; e Renata Amorim, beijo para vocês. E também quero pedir aos inscritos que deem uma passada na página do canal, lá no Facebook, a página Angel Black Contos de Terror. Agora vamos à nossa história de terror? O conto O Violeiro e o Cramulhão. Olá, me chamo Rebeca, hoje tenho 40 anos e o que vou lhes contar, ouvi minha avó, Maria Antonieta, contando quando eu tinha 18 anos, em uma visita que eu e minha família fizemos a ela, em um sítio lá para os lados do Rio Grande do Sul. Depois de passarmos um dia maravilhoso, já à noitinha, ao lado de uma fogueira, tomando o famoso chimarrão, ela começou a nos contar uma história que eu jamais esqueci. A história começava assim. Há muitos anos atrás, trabalhava em um vinhedo, lá pela Serra Gaúcha, um rapazinho de 25 anos que se chamava Lourenço. Lourenço era um rapaz franzino e tímido. Ele gostava muito de tocar viola, só que não tocava bem não. E quando ele ia para algum forró ou roda de viola, as meninas o ignoravam e até riam dele, ridicularizando-o sempre. O único refúgio do pobre Lourenço era sempre ir, depois do dia árduo de trabalho nos vinhedos, sentar-se em um gramado, no pé da serra, olhar para o céu estrelado e dedilhar sua viola insistentemente. Em uma dessas noites, Lourenço adormeceu no meio do pasto, ao lado de sua viola. E quando acordou, olhou para o velho relógio de bolso, clareando-o com a luz fraca de seu pinga que ele usava para acender os seus cigarros. O relógio já marcava quase 2 horas da manhã. Então, Lourenço se levantou, pôs a viola na capa e pendurou nas costas, e já estava seguindo em direção à sua casa, quando um bode preto cruzou o seu caminho. Lourenço, então, olhou para o bode e viu que o bode estava com os olhos vermelhos. Uma neblina com cheiro forte de enxofre começou a surgir ao redor do bode. E o corpo do estranho animal começou a estralar todos os ossos. Lourenço queria correr, mas suas pernas não lhe obedeciam. Ele estava completamente paralisado de medo e pavor. Continuou olhando para o bicho, que já não era mais um bode, e sim um jovem muito belo, um ser perfeito, alto, louro, de olhos azuis, corpo atlético. O ser estava completamente nu. E nunca em sua vida Lourenço tinha visto tamanha perfeição. Até mesmo o órgão sexual do ser era perfeito. E o pavor que Lourenço estava sentindo
se transformara em desejo e admiração. O ser quebrou o silêncio e lhe perguntou: "Gostou do que viu, meu jovem?" Lourenço respondeu gaguejando: "Sim." E o ser continuou: "Você pode se tornar tão lindo quanto eu, ter todas as mulheres do mundo a seus pés e nunca envelhecer, e ser o melhor violeiro que esse mundo já viu. É só selarmos um pacto." E assim aquele ser continuou dizendo: "O que você estaria disposto a fazer para ter todas essas coisas que lhe prometi?" Lourenço, sem pensar duas vezes, disse que faria qualquer coisa que o ser pedisse. Aí aquele belo ser continuou: "Meu jovem, para teres tudo o que lhe prometi, deves todo ano atrair uma bela jovem até o meio da mata, para que eu possa me alimentar da sua alma, comer o seu coração e beber o sangue. E assim tocaremos o nosso pacto para sempre." Lourenço aceitou sem pensar duas vezes, pois as mulheres só riam dele, o ridicularizavam. Aí, aquele ser satisfeito disse: "Selaremos o nosso pacto. Só tome cuidado para não se apaixonar, pois pode haver consequências." Lourenço disse que não ia se apaixonar. Então selaram o pacto. O ser pegou o violão de Lourenço, que ficou com a marca de um bode preto do lado de dentro. O ser deu um beijo na boca de Lourenço e desapareceu. Lourenço acordou já com o sol alto. Achou que tinha sido tudo um sonho. Pegou a sua viola e foi direto para o seu trabalho nos vinhedos. E já naquele dia começou a perceber as moças do trabalho, que nunca se deram ao trabalho de olhar para ele e nem lhe dirigir a palavra, estavam doidas para puxar assunto e fazer tudo o que ele quisesse, chamando sua atenção. E conforme os dias se passavam, ele ficava mais forte, mais belo e atraente. Até que naquele final de semana, na roda de viola, ele começou a tocar a sua viola delicadamente e as moças ficavam hipnotizadas por sua música. Até mesmo alguns rapazes caíam de desejo pela música e não resistiam ao seu encanto. Chegou o dia. Já se fazia um ano que ele tinha feito o pacto. Ele estava tocando ao redor de uma fogueira, e então ele viu o bode preto na escuridão da noite. Aí ele já sabia o que teria que fazer. Atraiu a mais bela garota para o meio do mato, mas no meio do caminho viu que não seria tão fácil como ele pensou que seria. Ele já estava pensando em desistir, mas o ser apareceu na frente dele e o que aconteceu com a jovem moça lhe destroçou o coração. O ser que antes era tão belo como a mais bela estrela do céu se tornou um ser horrível, um homem para mais de 2 metros, com rabos e chifres e patas de bode, garras e dentes enormes, olhos de chama e a pele vermelha. Ele arrancou o coração da moça ainda viva e comeu na frente de Lourenço,
Depois sorveu todo o sangue da pobre moça e a despedaçou toda, apenas por divertimento. Lourenço entrou em desespero e gritou que o pacto estava desfeito, que não ia mais atrair ninguém para passar por aquilo, que o demônio poderia levar a sua alma, mas ele não faria mais aquilo, não faria mesmo. O ser olhou para ele e disse: "Você não pode quebrar um pacto feito com o cramulhão." Lourenço virou as costas e foi-se embora. Mas as moças continuavam a andar atrás dele. Mas Lourenço não as levava mais para a mata. Isso mesmo, ele não mais as levava para aquele terrível ser. Mas ele vivia vendo o bode preto, mas ignorava. Tinha pesadelos horríveis, mas continuava ignorando. Até que depois de algum tempo, ele não via mais o danado do bode. Lourenço, então, achou que estava livre. Foi quando ele conheceu Rachel, a moça mais linda que ele viu na sua vida. Rachel era a moça de família, que sempre se guardou para se entregar ao amor de sua vida. Eles namoraram por 1 ano e Lourenço, nesse tempo, nunca mais viu o bode preto. Também nunca mais teve nenhum pesadelo com o cramulhão. Então, resolveu esquecer de vez que um dia tivera feito o pacto com o tal criatura. Enterrou sua viola no fundo do vinhedo e resolveu recomeçar sua vida do zero. Marcou o casamento com Rachel, por ele estava muito apaixonado por ela. E tudo estava perfeito. Seu casamento foi lindo, com as bênçãos do padre e tudo o que ele tinha direito. Depois das festas, Rachel subiu sorridente com as madrinhas. Foi na frente, em direção onde seria a casa do casal. E gritou de longe para Lourenço: "Não se demore, meu amor, pois vou me preparar para a grande noite." Lourenço, todo animado, se despediu das pessoas e já estava indo para sua casa, ao encontro de Rachel, quando ouviu alguém lhe chamar pelo nome. Ele olhou para trás. Era seu sogro, que queria lhe entregar uma grande surpresa. Ele foi todo sorridente ao encontro do sogro e pegou o enorme embrulho que o sogro lhe entregou. O sogro olhou para ele e disse: "Não vai abrir?" O jovem que entregou disse que isso mudaria a sua vida para sempre. "Estou curioso, meu genro." Então, para satisfazer a curiosidade do sogro, Lourenço abriu o embrulho e, quando viu o que tinha dentro, sentiu o seu sangue gelar nas veias. Era a viola, a mesma que ele tinha enterrado no vinhedo. A viola que ele carregava quando fez o pacto com o cramulhão. Ele saiu correndo em direção à casa, onde ele faria sua nova vida com a mulher que amava. Mas quando chegou lá, ele teve a pior visão de sua vida. O chifrudo, com os pés de bode, estava lá, todo coberto de sangue. Já tinha arrancado os corações de todas as madrinhas de casamento. E Rachel estava caída no chão, aos pés da criatura. O ser, com os olhos em chamas, disse: "Eu te avisei, ninguém quebra o pacto com o cramulhão."
Eu disse para você não se apaixonar. Desesperado, Lourenço tentou ir para cima do bicho, mas suas pernas não lhe obedeciam. Então ele foi obrigado a ver o bicho arrancar todos os membros de sua amada ainda com vida e ouvir seus gritos de dor e desespero, sem poder fazer nada. Depois, o bicho arrancou o coração da doce Rachel e comeu olhando para os olhos de Lourenço. Depois que o bicho sumiu numa explosão, Lourenço, desesperado, deu um tiro na própria cabeça e morreu ali mesmo, caindo no chão. Mas sua alma não foi aceita no céu, porque ele tinha feito um pacto com o Cramulhão. E o próprio demônio não o aceitou no inferno. Então, sua alma vive vagando tristemente por toda a eternidade na Serra Gaúcha. E para se consolar, sempre em noite de lua cheia, se ouve nos pastos, perto da Serra Gaúcha, o choro triste e doído da viola, daquele violeiro que um dia erroneamente fez um pacto com o Cramulhão. Meus aterrorizados, nunca faça pacto com estranhos, nem se deixem levar pela beleza, pois o ser mais belo do mundo pode ser o próprio demônio disfarçado para levar a sua alma e a alma de todos que você ama. Boa noite, meus aterrorizados. Tenham bom sono.